Vamos falar de um outro tema aqui, Antônio, e pessoal que acompanha outras palavras TV, que é a cassação da deputada federal Carla Zambelli, ela que é do PL aqui de São Paulo. Essa cassação, ela teve mandato cassado por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, né, por 5 votos a 2, o tribunal acabou reconhecendo que a parlamentar fez uso indevido de meios de comunicação, além de ter configurado também prática de abuso do poder político, e ela se tornou inelegível por 8 anos a partir do pleito, desde o pleito de 2022, na verdade, já que os fatos remetem a essa eleição. É bom lembrar que isso não causa um efeito imediato, ou seja, ela não está imediatamente suspensa, né? Não tem ali o seu mandato cassado de uma forma aí, inapelável, porque ela pode ainda recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, e ali existe, inclusive, a possibilidade até de reversão dessa decisão. É importante que essa foi uma ação impetrada pela também deputada federal aqui de São Paulo, Sâmia Bonfim, que é do PSOL, e a acusação é de que a Zambelli divulgou informações falsas sobre o processo eleitoral de 2022, afetando a própria eleição, o próprio andamento das eleições, ferindo a rigidez, a isonomia desse processo. E o julgamento, né, inclusive ele tinha começado em dezembro, tinha sido suspenso por um pedido de vista, mas eu vou ler um trechinho aqui do voto do desembargador José Antônio Encinas Manfred, né, ele que foi o relator do processo. E aí ele disse o seguinte: não é demasiado se reconhecer que as condutas da representada alcançaram repercussão e gravidade aptas a influenciar na vontade livre e consciente do eleitor, em prejuízo da isonomia e da disputa eleitoral. Portanto, realidades justificadoras da cassação do diploma de deputada federal e da declaração de inelegibilidade, sanções a ela impostas por prática de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Então, houve essa condenação, são vários fatos que são elencados ali na ação interposta pela deputada Sâmia Bonfim, e nós temos aqui uma, em especial, que eu acho que é bastante ilustrativa do que representa, na verdade, essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que foi uma publicação da Carla Zambelli nas redes sociais dela, e a gente tem que lembrar o seguinte: a Carla Zambelli é uma pessoa que tem milhões de seguidores nas redes sociais, então não é simplesmente uma pessoa que chegou ali no balcão do bar e soltou uma mentira, não, é alguém que divulgou, entre outros fatos, esse aqui que a gente coloca em tela, que foi relativo à questão da cerimônia de preparação das urnas eletrônicas em Itapeva, também uma cidade aqui do interior de São Paulo, perto da Grande São Paulo, na verdade, né? E nessa publicação ela sugeria que as urnas eletrônicas estavam sendo manipuladas por um sindicato vinculado ao então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Partido dos Trabalhadores. Era uma fake news, obviamente, ela foi multada em R$30 mil por essa publicação, inclusive pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, e ali era uma postagem que dizia: alguém me explica o motivo de termos urnas eletrônicas em um sindicato filiado à CUT, né, dizendo que elas estavam sendo preparadas no sindicato do PT em Itapeva. Sindicato do PT, partido político não tem sindicato, né, primeiro, mas foi uma narrativa que alimentou essa teoria da conspiração, questionando as urnas eleitorais, e o que aconteceu, na verdade, foi que o sindicato ficava do lado do cartório eleitoral, e a Justiça Eleitoral pode requisitar espaços, né, como sindicatos, outras entidades ali, para fazer a preparação, mas não é nenhuma pessoa ligada ao sindicato estava preparando as urnas, né, até porque todo esse processo, inclusive de lacração das urnas, pode ser acompanhado por fiscais eleitorais, é feito por uma empresa terceirizada, né, contratada por licitação pública, e tudo isso foi explicado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo à época. Mas a gente pode ver por esse título da notícia do Jornal o Globo que as pessoas acabaram sofrendo ameaças, né? Então, além de você alimentar, né, a desconfiança no processo eleitoral com base no nada, com base numa mentira, o problema é que a disseminação de fake news também coloca as pessoas em risco. Isso é muito grave, né? Quer dizer, poderia ter acontecido, bolsonaristas tentaram ali, inclusive, cometer, né, ofenderam moralmente ali as pessoas, poderiam ter cometido algum tipo de agressão física, inclusive, ainda bem que não aconteceu,
né? Então, a gente tem essa questão ainda adicional ao já grave, ao grave atentado, na verdade, ao processo eleitoral e ao próprio conceito de democracia eleitoral que a gente tem aqui no Brasil. Mas é bom lembrar que, na prática, isso já começa lá atrás, né? Alguém pode dizer assim, as fake news fazem parte do processo político de qualquer país, fazem parte da discussão sobre eleições, e é verdade. Só que elas tomam uma dimensão muito grande à medida que nós temos incorporado no nosso dia a dia esses meios, essas plataformas de redes sociais que fazem com que a disseminação de notícias falsas ela ocorra numa velocidade muito maior. E nós pudemos ver isso, por exemplo, nas eleições de 2018, que a gente até esquece, né, que a eleição de 2018 aconteceu, mas tem esse dado, fazendo até a pesquisa, é um dado da Statista, dizendo que 147, não, primeiro que é esse, na verdade, é um estudo da organização Avast, que apontou que 98,21% dos eleitores do presidente eleito ali naquele pleito de 2018, Jair Bolsonaro, haviam sido expostos a uma ou mais notícias falsas durante a eleição, e que 89,77% acreditaram que os fatos eram verdade, né? Foi uma pesquisa realizada ali avaliando só Facebook e Twitter, né? A gente nem chegou aqui no WhatsApp, que foi um dos grandes definidores das eleições e continua sendo um influenciador muito grande. A pesquisa apontava que 93,1% dos eleitores de Bolsonaro viram as notícias sobre fraude nas urnas eletrônicas e 74% afirmaram que acreditaram nelas. Então, a gente está falando de todo um contexto que é trabalhado, não só aqui no Brasil. A gente tem que ver que Donald Trump também trabalhou com essa noção da fraude à urna eletrônica e diz isso até hoje, inclusive, né? Não é algo que ele fala eventualmente, isso foi algo que ele foi plantando, que ele foi dizendo, tanto que a maioria dos eleitores republicanos acredita que a eleição de 2020, em que Trump perdeu para Biden, foi fraudada. Então, nós temos esses dados aqui, né, que mostram a influência ali àquela altura já, que também esse estudo, inclusive, tinha revelado que 85,2% dos eleitores de Bolsonaro tinham lido a notícia de que Fernando Haddad havia implementado o kit gay e 83,7% acreditaram. Inclusive, 10,5% dos eleitores do próprio Haddad também achavam que a notícia era real. Então, isso já mostrava a gravidade do que acontecia ali, principalmente por um meio que é muito opaco, porque o Facebook e o Twitter, você tinha ali, conforme, obviamente, eles fazem muitas mudanças, né, de algoritmo, mudanças também de permissão, mas que era possível ainda você detectar ondas, detectar aquilo que estava sendo falado, e o WhatsApp não, é um meio opaco. Lembrando que o brasileiro é um adepto fiel do WhatsApp, né? Segundo dados aí sim da Statista, a gente tem aqui em 2023 147 milhões de brasileiros usando o WhatsApp, o que corresponde a 99% das pessoas que estão online aqui no Brasil. Depois do Brasil, para ter uma ideia, o segundo lugar no mundo em número de contas nesse aplicativo é a Índia, que tem o mesmo número do Brasil, inclusive, 147 milhões. Só que a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, dá para perceber a distância e dá para ver o quanto o brasileiro não só é afeito às redes sociais, mas ele aderiu ao WhatsApp em si, que, como eu já falei, existe muita dificuldade em se monitorar aquilo que está sendo falado no WhatsApp. Por isso que a disseminação de fake news é muito rápida, muito efetiva, inclusive. Agora, quando a gente fala dessa questão das fake news, a gente não pode esquecer daquilo que foi apurado pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe, né? Alguns dos indiciados estavam ligados a um grupo que, segundo a PF, havia sido criado ali, no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, que criava e disseminava fake news que tinham ali como intenção desestabilizar o sistema eleitoral e tentar facilitar a tentativa do golpe de Estado, né? Inclusive, a equipe responsável por essa elaboração de golpe desenvolveu e disseminou a falsa narrativa da existência dessa vulnerabilidade do sistema eleitoral para fraudes e manipulações. É curioso que a própria investigação mostra que eles tentaram provar de toda forma isso, não conseguiram, e mesmo assim continuaram disseminando as fake news, porque a intenção era justamente desestabilizar a democracia brasileira, era você influenciar a população, e quando a gente vê essa imagem aqui da invasão
das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, percebe que essas pessoas estão lá justamente porque não acreditavam no resultado das urnas, ou não acreditavam ou queriam negar no resultado das urnas que tinha dado a vitória a Lula sobre Jair Bolsonaro. Então, todo esse sistema de disseminação de fake news, ele não é só prejudicial do ponto de vista da disputa eleitoral, da disputa política, mas ele pode, como a gente viu no caso ali de Itapeva, até incentivar agressões, mas também é feito para isso, para movimentar esse tipo de mobilização, né, que a gente sabe pelas investigações da Polícia Federal, teremos ainda aí o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, depois o julgamento de muitas pessoas no Supremo Tribunal Federal, mas nós sabemos o quanto essas redes sociais e o quanto essa disseminação feita por um monte, não só, e aí a gente tem que estabelecer isso, né, porque um dos trabalhos, inclusive, segundo o relatório da Polícia Federal, que era executado ali, era por pessoas que tinham, segundo a PF, conhecimento técnico sobre a divulgação de informações falsas e, inclusive, articulavam, faziam a cooptação de influenciadores que criavam e divulgavam vídeos, outras falsas notícias e também convocações para os atos. E nós temos o envolvimento, sim, de parlamentares que fizeram isso, né, que, inclusive, estimularam os atos de 8 de janeiro de 2023. E tem outro dado nesse ponto, né? Porque não tem só o uso irregular da máquina pública, existe também o uso regular, né? A máquina pública sendo usada porque quando a gente tem parlamentares, por exemplo, que tem uma equipe que é para cuidar das redes sociais, isso está sendo alimentado com dinheiro público. E se essas redes sociais estão sendo utilizadas para disseminar fake news e para atentar contra o próprio sistema eleitoral ou o sistema político, na verdade, é o dinheiro do contribuinte que está ajudando a fazer isso. E aí a gente chega numa questão que é muito grave, né, que a gente, inclusive, vai tratar aqui com a Renata Mieri, que está nos bastidores daqui a pouco. Mas o que é a questão? Que nós temos esse problema já desde 2018, né, como deu para ver, quer dizer, já vai fazer 7 anos disso, né, da eleição daquele ano, e, no entanto, nada andou em termos legislativos para melhorar, né, para garantir que o processo eleitoral, primeiro, tivesse uma isonomia, né, que existe ali, a proteção da concorrência, que os meios sejam minimamente parelhos para que as pessoas possam disputar a eleição, porque quem dissemina fake news e quem tem muita gente nas redes sociais, muitos seguidores, obviamente está numa condição desigual que lhe favorece, mas o PL das fake news ele ficou parado ali no Congresso Nacional, né? E a gente tem ainda o PL 2338 também, que está no Senado, que trata a respeito da inteligência artificial. É capaz de ser retomada essa discussão, a tramitação agora que o Senado volta do recesso, mas também algo que, nos dois projetos, a gente vê um lobby muito forte das Big Techs para conter qualquer tipo de regulação. E se a gente não tem regulação, o que vai acontecer? Todos esses casos vão para a Justiça. A Justiça acaba tendo um protagonismo que não deveria ter. Por quê? Porque tudo isso já devia ter uma regulação que, na verdade, inclusive, no próprio diálogo com essas companhias, isso fosse barrado, isso fosse contido. Mas não é. Então, o protagonismo vai acabar caindo ali nos tribunais, vai acabar caindo no judiciário, e o que acontece é que justamente um sistema que se retroalimenta. Pela própria omissão do legislativo, os juízes têm que agir, e aí esses mesmos parlamentares que se omitem vão acusar o judiciário de ativismo judicial. Então percebam que é tudo algo muito cômodo para o parlamentar não tocar nessas leis, até porque está obedecendo a lobbies que a gente sabe de interesses econômicos muito poderosos que se coadunam com os interesses políticos. Então é uma trama muito bem urdida, mas é algo que toda a sociedade precisa, na verdade, se mobilizar, porque é algo que é fundamental para a nossa democracia. A gente não pode mais brincar de que isso não existe ou de que isso é um problema menor. E para